Como é o pós-operatório das cirurgias de amígdala e adenoide? Eu sou o Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Acesse os contatos aqui abaixo para mais detalhes. Lembrando que são duas cirurgias diferentes, tá? A cirurgia de amígdala, né, que são a cirurgia de retirada das amígdalas palatinas, ou amidalectomia das palatinas, ou tonsilectomia das palatinas, ela é uma cirurgia que costuma ser bastante dolorosa, seja em crianças ou em adultos. Em crianças, essa cirurgia costuma ser menos dolorosa quando comparado com a cirurgia em adultos. Quanto menor a criança, menor é a dor no pós-operatório. Como é que é essa dor no pós-operatório? Existe uma curva de dor. Então, nos primeiros 2 dias, o paciente está se acostumando com aquela sensação de garganta inflamada, garganta dolorida. Há uma tendência desses 2 dias iniciais ser ruins, ser estranhos, e depois ele começa a melhorar. A partir disso, dessa melhora, que o paciente pensa que vai melhorar de vez, mas ele tem uma curva de segunda piora. Então, por volta entre o 5º e o 7º dia, é esperado que essa dor volte a piorar. Algumas vezes essa dor é pior do que nos 2 primeiros dias, e a partir do 7º ou 8º dia, essa curva de dor começa a cair. Esse período varia muito de paciente para paciente, mas em geral a curva de dor é essa. Entre o 5º e o 7º dia tem um pico de dor, um segundo pico de dor, e a partir do 10º dia essa dor ela tende realmente a ser em curva decrescente, essa dor vai indo embora e não volta mais como nos primeiros dias. O pós-operatório precisa ter um certo repouso, né? Qual o período de repouso que a gente indica? As primeiras 2 semanas da cirurgia de amígdala a gente pede que fique em casa, evite qualquer tipo de atividade física, certo? Depois de 30 dias a gente libera caminhadas de até 20, 30 minutos, e depois de 45 dias, quando já está todo o período de cicatrização completo, a gente libera para as atividades normais. Nesse pós-operatório existe uma série de recomendações para a alimentação. Não pode comer nada duro, não pode comer nada quente e nem pode comer nada ácido, certo? Então, tudo que for ácido, tudo que for duro e tudo que for quente, o paciente precisa evitar até a sua completa cicatrização. E geralmente, os primeiros 30 dias são os mais difíceis, exige realmente essa restrição. Depois de 30 dias, a gente já consegue liberar com mais tranquilidade diversos tipos de alimentos. O que não é esperado no pós-operatório em relação a sangramento? Sangramento volumoso, então aquele sangramento que enche a boca de sangue, aquele sangramento que já vem com o volume de sangue tamanho, que já vem aquela sequência de vômitos com sangue. Então isso é considerado inclusive uma urgência, uma complicação cirúrgica, e o paciente deve se dirigir o mais rápido possível para um serviço de urgência para que todas as medidas sejam tomadas da forma mais rápida possível, certo? Graças a Deus o sangramento é algo muito raro, é uma complicação muito rara nesse tipo de cirurgia, mas ir fazendo todos os cuidados com a técnica cirúrgica adequada, né, tomando todos os cuidados no pós-operatórios, esses riscos são ainda mais reduzidos. Vale acrescentar que o paciente que faz a cirurgia de amígdala ele fica com um hálito bem ruim no pós-operatório. Por quê? Vai formar umas placas brancas, esbranquiçadas, amareladas, às vezes até um pouco amarronzadas lá no fundo da garganta, na loja amidaliana, lá atrás onde foi retirada as amígdalas. E essas placas juntam resíduo de comida, vai juntar a própria fibrina, né, que é aquele tecido de cicatrização que fica lá atrás, faz parte do processo pós-operatório. Isso gera realmente uma sensação de mau hálito, aquele cheirinho de catarro velho, aquele cheirinho de ruim, sabe? Aquele cheirinho de catarro ruim. E isso é esperado no pós-operatório. E à medida que vai se passando as semanas, né, a partir da 3ª semana, essas placas esbranquiçadas vão caindo, né, vão se deixando e vão se transformando na mucosa habitual, que é aquela mucosa mais rósea, que é a mucosa normal da garganta. E esse processo de cicatrização das amígdalas, a gente costuma ver a partir da 4ª semana, uma revitalização completa das lojas amidalianas. Em relação à cirurgia de adenoide, que é uma cirurgia que é comumente associada à cirurgia de retirada das amígdalas, então a adenoidectomia, que geralmente a gente faz a adenoidectomia guiada por videoendoscopia, o pós-operatório ele costuma ser muito mais tranquilo quando comparado com o pós-operatório de amígdala. Por quê?
Cirurgia de adenoide praticamente não dói nada. O paciente sente um pouco de desconforto na garganta. Por exemplo, você faz a cirurgia só da adenoide sem fazer a cirurgia de amígdala. Ele vai sentir um pouco de desconforto na garganta por conta da anestesia, e é só isso. No segundo, terceiro dia ele já não vai sentir praticamente dor nenhuma. Mas é comum, esperado, em especial nos primeiros 10 dias, que o paciente tenha um pouco mais de congestão nasal. Então, lembrando, o nariz mais entupido, fica com a sensação de obstrução nasal. Por quê? Lá atrás do nariz vai formar um edema pós-operatório, um inchaço, e isso gera uma sensação de que não está respirando bem pelo nariz. E é muito comum essa sensação de obstrução ficar um pouco pior quando é também associada à cauterização dos cornetos nasais inferiores, ou a turbinectomia inferior bilateral, que é a retirada parcial do pedaço da carne esponjosa dos cornetos nasais inferiores, certo? E isso pode piorar a sensação de congestão, de obstrução nasal nos primeiros 10 dias de pós-operatório, tá? Então, só ressaltando, a cirurgia de amígdala, ela é muito dolorosa, a cirurgia de adenoide, ela não costuma ser dolorosa, ela incomoda um pouco mais por conta da anestesia e do abridor de boca que posiciona lá para poder retirar a adenoide, certo? Mas é um pós-operatório que costuma ser muito mais tranquilo. É comum ter sangramento na cirurgia de adenoide? Por incrível que pareça, o sangramento na cirurgia de adenoide ele é mais comum do que o sangramento na cirurgia de amígdala. Inclusive, por que eu estou explicando isso? Porque nas primeiras horas de cirurgia, no pós-operatório, com o paciente já acordado, pode ser que esse paciente sinta um resto de coriza sanguinolenta, às vezes até o sangue mais vivo mesmo, principalmente nas primeiras 12 horas. E isso é considerado esperado para esse tipo de cirurgia. Então é muito comum que o paciente tenha pequenos sangramentos nasais no pós-operatório, certo? No pós-operatório, eu preciso deixar vários tipos de medicação para controle de dor, para que o paciente sinta a menor dor possível no pós-operatório. Mas alguma dor ele vai sentir. É impossível você fazer esse tipo de cirurgia e dizer, eu lhe garanto que você não vai sentir nada. Não é verdade, você sente, mas com as medicações corretas, com a técnica cirúrgica correta, essa dor é realmente minimizada. No pós-operatório, a gente também recomenda a lavagem nasal quando é associada à cirurgia de adenoide. O que é que eu recomendo? Nos primeiros 3 dias, evitar a lavagem com volume maior, seja na seringa ou com garrafa. Então eu recomendo nos primeiros 3 dias utilizar o spray de jato contínuo, que tem várias marcas. É o soro fisiológico pressurizado enlatado. Você aperta e vai sair aquele jato contínuo que é muito mais suave para aqueles 3 primeiros dias de cirurgia. Passou os primeiros 3 dias, o paciente continua muito congestionado, com muita secreção, que é até esperado, né? Nesse período, você pode começar a usar a lavagem de alto volume, seja na seringa ou com aquelas garrafinhas que são amplamente conhecidas hoje de fácil acesso nas farmácias. Gostou desse conteúdo? Você pode também assistir esse outro vídeo, que vai também lhe ajudar e esclarecer várias outras dúvidas.